Feliz seja o seu dia. Eu sou Gislene Marques, também conhecida como Vogi, e esse aqui é o Leitura Viva, o nosso momento para ler o livro Mulheres que Correm com Lobos. Feliz dia, cadê? Chegando, chegando, chegando. Oiê, bom dia. Oi, Ligeiramente atrasado, já abre a câmara, tá? Podes ir dando introduções. Bem-vindo, povo. todos bem-vindos. Bora lá no café com leite. Bora lá no café com leite. Eita, aqui preciso te cortar o áudio aqui, ó. Tepe, meu povo, sejam todos bem-vindos ao Leitura Viva de Mulheres que Correm com Lobos. A gente já vai chegando, já ative o seu Hurt Me e ative as notificações para não perder nenhuma live. Agora que já compartilhamos, já fizemos os movimentos que são necessários. Gi, queres dar uma introdução e explicar sobre o conteúdo que foi já falado até aqui, dos capítulos todos, enquanto eu acabo aqui de me arrumar, por favor? Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar página 200, a rejeição à criança diferente. O que nós já trabalhamos nas lives? Nós estamos aqui, se eu não me engano, no sexto capítulo. Deixa eu ver, deixa eu só dar uma confirmada se é isso mesmo. Mas nós trabalhamos a história, descobrimos quem é a mulher selvagem e o que inquieta dentro de nós para fazer com que a gente vá à busca dessa mulher selvagem. Nós tivemos histórias como a La Loba, a mulher que recolhia os ossos. Tivemos também a história da Vasalisa, a história da... Ah, não, essa daí ainda vai ser. Lembrei aqui. Do Manauí. Nós tivemos a história também. Feliz dia, Marcos! Nós também tivemos a história, a última história foi da mulher esqueleto. Todas essas histórias são como degraus e escadas que nós estamos evoluindo para extrair de nós a mulher verdadeira, a mulher real. Tudo bom, Marcos? Você está bem? Seja bem-vindo. E aí a gente faz essas... A gente conta as histórias, a gente lê a leitura do livro, nós fazemos algumas análises e também após fazemos não, né? A Ruth faz as ativações. Obrigado, Marcos. Compartilha com o maior número de mulheres possível aí. Muita gratidão. Que assim, que vá ao mesmo tempo que você faz, que você está recebendo, vai mentalizando o que você está recebendo, que é vida, e que isso vai ajudar no seu tratamento. E com certeza vai. Se você passou aqui também, você já aproveita essa vibe maravilhosa aqui que nós temos de transformação e de muito amor. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você compartilhar. Se você quiser compartilhar com mais pessoas, mais mulheres, nossa gratidão. Bora nos tap-tap também? Vamos aquecer bem a live para o horário da gente começar a nossa leitura? Tap, 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 tap. Aí como é que o pessoal faz, né? Bora colocar... Ai, eu até esqueci. Bora colocar nos stories. Ai, eu acho que eu não tô conseguindo colocar nos stories. Vamos lá, vamos compartilhar, colocar nos stories e republicar para fazer um aquecimento na nossa live. Ai, eu achei o botão aqui. Vamos lá, vou adicionar o... Já voltei.
Agora vamos ver, vou ver ruído. Pronto, adicionado ao Stories para saberem que a gente está no ar. Eu até pensei que a gente iria demorar um pouco mais nesse livro, mas pelo que eu tô verificando aqui, nós já estamos quase na metade do livro. Nós já estamos há 2 meses fazendo a leitura. É isso mesmo. Vou aproveitar, vou refazer a introdução aqui. Leitura Viva já trouxe aqui para vocês as histórias. O capítulo 1, A Ressurreição da Mulher Selvagem, com o conto da La Loba, a Mulher Lobo, e o conto dos 4 Rabinos. No capítulo 2, nós falamos sobre o Barba Azul, que é o predador natural da psique. No capítulo 3, nós fomos falar sobre o resgate da intuição da mulher, a boneca no bolso, Vasalisa a Sabida. No capítulo 4, nós fizemos a leitura de Manauí, um hino para o homem selvagem. E agora, no capítulo 5, nós falamos do conto da Mulher Esqueleto. E agora nós estamos no capítulo 6. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. Nós contamos ontem a história do Patinho Feio, bem detalhadamente. Então, muita gente já conhece essa história, mas essa é uma história com uma outra visão. Então, é isso. Só aguardando aqui. Deixa eu fazer uns outros comandos aqui. Enquanto a Ruth está se preparando. Sejam todas bem-vindas. Vou colocar um adesivinho aqui. Gi, podes ir começando a ler, eu já te acompanho. Tá, só. Deixa eu ver se eu consigo colocar um adesivinho. Com a inscrição. Aqui. Opa! Aqui, pronto. Aí. Vamos ver onde nós colocamos. Vamos colocar aqui isso. Leitura do capítulo 6, página 200 dessa edição de Mulheres que Correm com Lobos. A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e de um modo ou de outro o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração, por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente. Dos outros. Vou repetir. E o patinho feio sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida.
Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvida, constituiriam a base para sua criatividade para o resto das suas vidas, considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma. Esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente o isolamento precoce começa sem que seja por uma Geralmente o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas, existe uma expectativa quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos ao da família, pelo menos se baseiam nos valores da família, e que seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais, ou ambos, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a seguir. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Até a história do patinho feio me lembra muito o desenho Encanto. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força e na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas: a íntima e pessoal e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. E o que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor.
quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. E aqui ele já vai entrar na outra parte, que são os tipos de mãe. Então, comentando um pouco sobre a rejeição da criança diferente, essa passagem me lembrou muito o desenho Encanto, já que a família, a matriarca da família, ela tinha vamos dizer assim, um excesso de apego aos dons e qualidades de cada filho e de cada membro da família, e isso fazia com que cada um deles sofresse uma pressão muito forte. Ali mostra muito claramente como às vezes o sofrimento é vedado, né? A gente fica quieto, engole, e justamente a, a menina, justamente a Maribel, que veio sem nenhum dom, o que eu acredito que na realidade foi uma bênção ela não ter vindo com dom, porque o dom dela era despertar, né? Fazer com que a cada um da família pudesse olhar, ter outros olhos para outras coisas. E aí, Ruth, bora lá para outra, para continuação? Você vai fazer algum comentário? Nossa, aqui tá um Cheguei. Cheguei ao posto. Vou fazer comentário? Vou, porque eu vivi, Apertou uma aliás, blusa. eu vivo, né? Eu vi, e a gente já teve esta conversa várias vezes. Eu vivo a história do Patinho Feio. Eu só não sabia que estava. Que era a história do Patinho Feio, que a Clarissa fala sobre ela, né? E eu sou. Para quem não entende o que é que eu estou a querer dizer, eu sou a primeira a vender produto no digital. Eu sou da minha família. Eu sou a que trabalha com medicina. O resto ninguém trabalha com medicina, só eu trabalho com medicina. Eu sou. Deixa eu só ligar aqui a luz que eu já ligo a câmera. Eu sou a que tem comportamento diferenciado desde pequena, muito ligada na intuição, que fazia rezos para a lua sem saber o que estava a fazer. Por isso, a pessoa era extremamente louca para a idade que tinha, né? Com 4, 5 anos andava fazendo rezos para a lua. Quem é esta louca? Está fazendo rezos para a lua. Mas quem é ela para fazer rezos para a lua? Né? E então é exatamente isso que o Patinho Feio fala, né? Que a Clarissa fala aqui do. Isso que a câmera estava suja. Que a Clarissa fala aqui, né? A história do Patinho Feio, que é completamente diferente. É por isso que é uma dos símbolos da minha marca também é aqui o Stitch, porque o Stitch, ele também é. A história dele também é diferente. Ele teve que se adaptar à sociedade. Ele tem mais 2 braços aqui e teve que se adaptar à sociedade para caber na sociedade onde estava a viver. Então, essa história do Patinho Feio, como a Clarissa trouxe aqui, ela é muito mais comum do que aquilo que as pessoas pensam. Ela é muito mais do dia a dia do que as pessoas pensam. Eu até nos locais de trabalho, eu sempre fui aquela que, quando não entendia alguma coisa, ia fazer perguntas. Eu não entendia algo, ia fazer perguntas. E eu comecei a ouvir assim: Ruth, não compliques. Ruth, por favor, não compliques. Aí eu ficava assim: mas eu não estou a complicar, eu não estou a entender o que é que me estão a dizer. Eu quero entender o que é que me estão a dizer. Mas Ruth, não compliques. Quer dizer, se eu não estou a entender, como é que eu vou entender sem entender o que é que me estão a dizer? Gente, que loucura. E estavam a dizer que eu não estava complicando para eu não complicar. Como é que uma pessoa pode trabalhar se ela não entende o que é que estão a dizer para ela fazer? Nossa, que loucura. Mas lá está, ligada na intuição, 100% ligada na intuição. Havia alguém que chegaria ao momento que daria a informação e acabaria por resolver a situação. Então, e aí, gente, é uma coisa que eu vou partilhar com vocês. A gente vai entrar num lugar
que não é um lugar bonito de se visitar nos próximos capítulos. Então, a gente vai entrar e vai enfrentar arquétipos que não são agradáveis à primeira instância e pode dizer, mas como assim Clarissa falou sobre isso? Como assim existe alguém falando sobre isso? Vamos partir de um lugar de ser adultos e ser com um pouco da visão de Einstein, de David Hawkins, de Steve Jobs, de Enzos, que agora não sei qual é, que é o outro nome dele, de Jeff Enzos, acho que é esse o nome dele. Partir de um lugar que são de consciências que estão na frequência da razão. O que é isto, a frequência da razão? São frequências, são pensamentos, são maneiras de pensar que existe o bom e o mau, existe o feio e o bonito, existe o sol e a lua. Então, para cada contraparte positiva, existe uma contraparte negativa. Então, existem as mulheres que têm relacionamentos saudáveis e existem as mulheres que estão vivendo red pill. Então, é esse lugar. Ok? É esse lugar de para cada contraparte positiva existe, para cada parte positiva existe uma contraparte negativa. Então eu já convido que o que vai vir agora não vai ser fácil de assumir verdades. É a questão das sombras, né? Toda vez que você vai mexer nessa parte mais obscura, ou então quebrar, né? Quebrar um conceito, né? Principalmente na relação com a mãe, que é um conceito bastante difícil. Muitas vezes a mulher tem até, né, vários conflitos com a mãe e acha que ela não pode extravasar, que ela tem que engolir, que ela tem que guardar, que ela tem que sofrer as consequências porque ela é ruim, ela é culpada. Então a nossa cultura traz muito a arte da mãe perfeita. E aí tem o lado da mãe também, né? Porque, gente do céu, como as pessoas acham que toda mãe ela tem que fazer sacrifícios, né? Ah, eu vou me sacrificar pelo meu filho. Aí deixa de viver a própria vida, só que por dentro ela fica ruminando. E aí é complicado. Então bora lá, vamos lá para os tipos de mães. Sim. Vamos começar a cutucar a Gi, nossa alma. Gi, deixa eu só Oi. partilhar aqui uma coisa que tu trouxeste agora. Assim, vou partilhar agora, a partir depois. Partilho agora, a partir depois. Vou partilhar agora. Na, na quinta-feira passei por um movimento. Passei por um movimento de receber. E, e nesse movimento aconteceu da mentora estar a perguntar assim, mas qual é que é o serzinho que a gente mais ama? É lá o filho, né? Aí eu fiquei assim, não, eu me amo mais a mim. Aí eu fiquei assim, aí entra o lugar do quê? Aquilo que estavas a trazer. Olha, os coraçõezinhos. Aquilo que estavas a trazer, que é a mãe deixa de viver a sua própria vida para se sacrificar e viver a vida para sacrificar e viver em prol do filho. Há uma coisa que acontece, e isto é científico, Yeshua, o filho sabe que eu estou falando dele, né? Então, há um dos outros filhos, né? E eu olhei e pensei assim, começou lá tudo, tipo, 60 pessoas na sala e tudo. A gente ama mais os filhos. Eu falei assim, eu não. A ovelha negra na sala. Não quer dizer que eu não ame a minha filha. Mas se eu não estiver bem, ela vai perceber que eu não estou bem. Ela vai sentir que não estou bem. E aí vai entrar uma questão de culpa com ela, provavelmente, porque eu não me estou a sentir bem e ela pode pensar que é por causa dela. E aí entra inconscientemente, e isto acontece inconscientemente, porque a mãe está ligada ao filho, cordão umbilical, por mais que ela corte, está sempre ligada ao filho, a criança vai sentir se a mãe está bem ou não. Então, procurem se sentir bem para depois sentirem-se bem com os vossos filhos. Esse é o lugar de
eu não estou sacrificando a vida do meu filho. Porque na hora que eu digo assim, eu estou-me sacrificando pelo meu filho, vai chegar uma hora que o filho vai querer pagar esse sacrifício. E é completamente impossível eu pagar essa dívida. Completamente Às impossível. vezes não é só a questão dele querer pagar, né? Às vezes ele acaba carregando um peso que não lhe pertence, né? Porque às vezes o filho acaba sentindo culpa, cria vários complexos, né? Porque, nossa, alguém. Gente, é uma coisa assim que é humana, né? Ninguém quer viver do sacrifício ou da dor do outro. Isso esmaga, né? Ai, eu estou fazendo por você, para você, e, né? E para a Sufoca. criança, mais para a criança, né? Ela acaba carregando um peso muito forte nas costas quando a mãe tem esse tipo de ideia de que estou me sacrificando por você. Eu abro mão das minhas coisas por você. Porque assim, tem mães que abrem mão, mas que para ela não é sacrifício, né? O que aqui a gente tá batendo um pouco é nisso do sacrifício, porque isso aí acaba gerando no filho culpa, ressentimento, e aí ele fica, e às vezes o filho quer ir embora, não sabe por quê. O filho maltrata a mãe, não sabe por quê. E até me lembrei de uma história. É uma história de uma pessoa. O rapaz, ele não estava se dando muito bem na vida. E ele foi participar de um evento religioso. E ele tinha uma coisa, ele não sabia explicar, ele não sabia traduzir em palavras, mas ele sentia um desconforto enorme quando estava perto da mãe. E ele não sabia. E aquilo começou a ser muito próximo a um ódio. Por mais que a mãe fizesse e fosse aquela mãezona, ele sentia esse desconforto e ele não entendia por quê, né? Já que a mãe dele, entre aspas, era uma boa mãe. E aí, durante um evento, ele teve uma visão, vamos dizer assim, dele na barriga da mãe, nos primeiros meses de gravidez, em que a mãe falava assim: não, não é agora, não era a hora, não, porque ela já tinha tido um filho e não era o momento para ter outro filho. Então, na hora que ela soube que estava grávida, ela rejeitou e muito a criança naquele momento. Mas depois, né, já tá ali mesmo, segue o baile. Só que ela nunca tinha falado isso para nenhum dos filhos. Esse filho teve esse impacto, aí ele conseguiu entender por que que ele estava se sentindo daquele jeito. E ele foi. Depois disso, ele fez todo um processo, né, gente? Porque assim, essas coisas não são mágicas, né? Ele sentiu aquilo, mas ele também não ia poder ficar. Se ele ficasse guardando, ele fez um processo, perdoou a mãe. E ele foi conversar com a mãe dele. Aí o mais legal, gente, eu fico imaginando a cena, porque eu não estava lá. A cara da mãe quando ele falou pra ela. A mãe olha pra ele. Como assim? Como você sabe disso? Nem o seu pai sabia disso. Ninguém sabia disso. Era algo que estava no interior dela. Ou seja, mas ele sentiu. Só que quando, por exemplo, a gente tá lá no ventre da mãe, ou da avó, né? Porque diz que a gente já tá lá no ventre da avó antes mesmo de nascer. É sentir. Não é que assim, ela rejeitou, é porque não era a hora de ter outro filho. Mas quando você tá e a criança, ela pega o que tá vibrando ali. E não aquilo que você tá falando, né? Então ela interpretou que não me quer. Não me quer, não me quer, não me quer, não me quer. E criou uma barreira. E essa barreira estava interferindo na vida dele, né? Porque ele não estudava, fazia as coisas e as coisas não iam. Então, assim, é um olhar também para essas coisas quando a gente está dentro do ventre da nossa mãe, que é uma forma de ver, né? A gente, às vezes, quando é criança, você tem a ilusão da mãe perfeita. E o povo prega muito isso, né? E aí, só quando você amadurece que você vai sabendo fazendo as distinções. Mas esse caso desse rapaz foi muito interessante. E isso deve ter
várias histórias, né? Eu também já, a princípio, eu também fui rejeitada pela minha mãe, mas em outras circunstâncias, né? Vamos, bora continuar? Ah, eu quero! Esse negócio deve estar quentinho. Não tá. Não? Nossa, porque aqui tá Nem um sei como é que foi frio. tão rápido. Aqui tá um Nossa. frio. Aqui, nossa, pus o café com leite, dali a puxa tá gelado. Tipos de mães. Não é café com Vamos leite, é entrar naquele cacau. lugar. É Ai, que cacau. bonitinho. O sorrisinho. Ah, e sabes, eu estava a ler a mensagem. Good luck, make a wish on a shooting star tonight. Ou seja, boa sorte, faz um desejo na curta. No princípio, se calhar no princípio da noite, será? No curto princípio da noite. A cara dela. Make a wish. Make a Make a wish. wish, eu make a wish, tudo bem. A outra parte que ficou meio assim. Boa sorte, Né? make a wish. Ele Eu gosta, make a estava. wish. Eu até estava a pensar, nossa, o cacau foi consagrado, eu fiz um pedido e agora estava a olhar para a caneca e pensei assim, nossa, faz todo sentido a caneca hoje. Nossa Só dá Senhora. confirmação, né? Olha, até o piscado foi para os corações. Aí ele tá detectando movimento, né? Interessante. Aí depois eu preciso buscar minha água. Vamos lá. Tipos de mães. Embora possamos interpretar a mãe da história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e rege de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura da nossa infância. Ponto para reflexão. Ou seja, aquele lado mais obscuro da mãe está ali, né? Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata na história tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é ao mesmo tempo uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste já muito atrasado. A mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade e ela abaixa a cabeça e mergulha. Você já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva-se aos desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos de antepassadas.
Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada com suspeita. E, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha, para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do Patinho Feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos, e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instinto da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe, com um filho que seja diferente, precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível dos ciclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado, ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, ou incomum, ou diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetradas contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente. Como diz Alice Miller, sucintamente, para seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem de mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver a seu próprio modo. Pausa para reflexão. Nossa, como eu vi as terapeutas aqui. Seu mic tá fechado. Posso estar enganada, mas eu senti muito a questão das terapeutas aqui. Aham. Com essa coisa que elas têm, né? De querer salvar. Como é que é? Aqui onde ela está. Desistir da grande. Ela Desistir quer com grande salvar, ela facilidade. quer ajudar, ela quer, né? Ela exige respeito, fazer valer o seu direito de fazer, aprender e viver as suas coisas à sua maneira. É exatamente isso. Ela se perde. Muitas vezes e acaba por desistir com facilidade. Mas ao mesmo tempo ela quer respeito. É louco. Muito louco. Bora? Interessante. É uma questão a se trabalhar, né? Quer essas questões tenham origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo, ela deveria ter algumas qualidades ferozes,
qualidades que em muitas culturas são consideradas masculinas. Há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas: a veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Nossa, hoje eu tô na lembrança dos desenhos. Aqui eu já vi a Mulan, né? Que vai no lugar do pai pra guerra, né? Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. Uau! Essa é a mãe ambivalente. Vamos só falar um pouquinho. No fundo, eu penso que muitas pessoas devem ter essa mãe ambivalente, né? Feliz dia, Marinês. Eu vi muito uma parte assim da minha mãe nessa leitura. Como muitas vezes a gente traz ali, né? Essa ambivalência. E outro lado, eu me vi em alguns momentos da minha vida recente, aí, dos 10 anos para cá, eu exercendo o mesmo padrão cultural da minha mãe. Ou seja, a gente faz, a gente perdoa, a gente libera, mas sempre vai ter uma camada a mais ali para entender, para se superar, para aprender. É muito interessante. Vamos lá, hoje a gente consegue chegar na mãe prostrada. Agora amanhã a gente entra na próxima, porque essa outra aqui, essa vai descascar os nós, hein? E ela é bem... Ela não é muito comprida não, mas... A mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato dela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. É assim, e assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse, e o filhote, torturado, foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu esse sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um dentre 3 estados emocionais: o de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum desde o início dos tempos foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho, se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína Sofia é prisioneira num campo de concentração.
Ela está diante do comandante nazista com os 2 filhos nos braços. O comandante a força escolher qual das 2 crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as 2 crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos, senão, isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial. Ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão, nos séculos XVIII, XIX e XX. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro, que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que apenas neste século foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição aos seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos ou ainda a viver uma semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. Obrigado por ativar o Heart Me. Nossa. Há gerações, as mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humanos através do casamento com o homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável a menos que um homem dissesse o contrário. Esse negócio aqui é... Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do Patinho Feio, o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade e pelo motivo que seja, foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse. E o que é mais terrível, a si mesmo ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesma e a seu casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências anteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como uma pária, atormentado, que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para pessoa diferente, mas o que não é normal é ficar sentada chorando sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Uau! Vamos lá, vamos fazer a nossa pausa para pensar um pouquinho sobre a mãe prostrada e essa ressalva que ela faz, né? De que a gente não leve essa prostração adiante, né? De que a gente, por mais que a gente tenha
vivenciado e tenha isso na psique, não se pode levar isso mais para a frente. Então, se a gente despertou, o ideal é trabalhar isso. E eu vou falar, eu não imaginava que existia tantas mães dentro da psique humana. Eu achava que era uma coisa de a mãe perfeita e a mãe terrível, né? Mas é uma coisa muito importante de se avaliar, né? Gi, deixa partilhar aqui uma coisa que a Clarissa trouxe aqui nesta mãe desmorona. Como é que é? Mãe desmorona. A mãe que desmorona. É muito interessante esta parte que ela trouxe da mãe ser extremamente narcisista. E recentemente eu estava a assistir uma das constelações e a mãe recusou-se a virar adulta no meio da constelação. Não conseguia virar adulta de maneira nenhuma, não queria virar adulta. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? A mãe queria continuar a ficar criança. Com 60 anos, a mãe queria continuar a ficar criança. E a consteladora falou uma coisa, a mentora falou uma coisa agora, neste encontro, neste treinamento que ela está fazendo, que para mim não é treinamento, é dinâmica, para mim treinamento é outra coisa. Neste treinamento ela falou uma coisa que existem mulheres com cerca de 60, 70 anos continuam a ser crianças, totalmente crianças, e que não evoluem na sua própria vida, porque não querem evoluir na sua própria vida. E foi a definição melhor que eu ouvi sobre narcisismo, é exatamente este. Porque existe o narcisismo de eu sou melhor que toda a gente. Existe esse, que é o mais egocêntrico. Mas o narcisismo, no sentido de eu vou ser infantil, é o mais doentio. Às vezes aquele do egocentrismo, de eu sou melhor que toda a gente, às vezes até tem fundamento, tá? Vou dizer assim, tem fundamento e tem um lugar de preservação do self. E por mais que doa para algumas pessoas ouvirem isso, ele traz o lugar de eu ser mais que tu, porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, e está tudo certo. Esse é o fundamento, né? Agora, o lugar onde a pessoa está lá batendo o pé, e eu é que sei, e eu faço aquele movimento, eu é que sei, batendo o pé. Esse lugar é criança birrenta, que quer as coisas do jeito dela e da maneira dela, e ela está sendo narcisista. E é esta explicação que a Clarissa trouxe aqui de uma maneira de eu estou a cuidar de ser mãe, eu estou a cuidar de ter os meus filhos, mas eu vou, entre aspas, virar filha do próprio filho. Vou diminuir-me e vou virar filha do próprio filho. Que dentro da constelação é impossível, porque isto sai da ordem. Isto sai do lugar da ordem. E lidar com esta mãe, gente, é preciso a gente carregar as virtudes da mãe ambivalente. É preciso desenvolver as virtudes que a coisa tu trouxeste aqui de uma maneira, aqui no meu livro está de outra maneira, que é a atitude da vimência, da coragem e da audácia. E às vezes a audácia é suficiente para virar as costas. Mas Ruth, como é que se vira as costas a uma mãe? Porque ela te deu a vida. Ela já te deu a vida, não tem nada para pagar? Certo? Se ela já te deu a vida, e não é dar, tá? Se ela já te trouxe à vida, se ela já te colocou no mundo, não tem mais nada para fazer. Está adulta, consegue se sustentar, consegue se alimentar sozinha, consegue andar sozinha, consegue trabalhar, então, filho, vai para a vida. Vai viver a sua vida, virar as costas. Porque aí é muito para o exilado, aquilo que a Clarissa traz aqui, para o exilado, esse é sempre o próximo passo, que é o quê? Procurar aquilo a que pertence. Ele não vai procurar aquilo que tu pertences. Vai procurar a tua família. Porque se tu te colocas no lugar de eu quero que a minha mãe seja do jeito que eu quero que ela seja, ela nunca vai ser.
ela vai continuar a ser a criança que a Clarissa falou aqui. Ela não vai mudar o seu comportamento, ela não, porque a criança birrenta não muda o seu comportamento. Ela precisa acontecer uma coisa na sua própria vida para ela mudar o comportamento. E às vezes o que faz ela mudar o comportamento é exatamente o lugar de eu estou sozinha. Aí, às vezes, o eu estou sozinha, ela continua sendo birrenta. Eu estou sozinha, todos me abandonaram. Olha a desgraça que eu sou da vida, que eu estou sozinha. Aí chega um momento, eu vou dar o exemplo que aconteceu. Sim, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas aconteceu, acho comigo, que na altura que eu me divorciei, e aqui vamos falar mãe ambivalente, na altura que eu me divorciei, supostamente eu deveria ter, e vou falar aqui supostamente, porque eu fiquei sozinha no mundo, não tive ninguém que chegou para mim e dissesse assim: Ruth, eu estou cá para te apoiar. Família. Top 313.9L7. Eita, eita. Carne. Só. Interessante. Olha que coisa. Muito interessante. Vamos só aceitar. Olha só. Olha só, tu mandou ir para o chão? Eu fui fechar o meu mic. E a live Olha, fechou. olha só a energia da mãe Olha Joana. só no momento o que você estava falando e o momento que. Que a live foi abaixo. Eu nem sequer Isso porque eu só botei aqui para fechar o microfone porque a minha Alexa estava falando. Que a Alexa terá falado que isso foi assim tão desmoronante, tão coisa que desmoronou tudo, né? Mandou live para. Que geralmente recupera, quando eu retomo, ela só retoma. E ela retoma com todo mundo. E ela não, ela fechou. Marinês, eu tive que sair e voltar a entrar. Eu também me buguei aqui. O que será que a psique não quer ouvir? Mas vai ouvir. Ela vai ouvir e vou falar, Vai sabe ouvir. porquê? Porque eu vou contar o que aconteceu. Eu estava sozinha no mundo, olha, e piscou novamente, eu estava sozinha no mundo, me sentindo literalmente sozinha no mundo, porque família nenhuma chegou para mim e disse assim: Ruth, eu estou aqui para te apoiar. Foram as pessoas que não eram de sangue que chegaram para mim e disseram assim: eu estou aqui para te apoiar. E, e foi o lugar em que chegaram para a minha mãe e disseram assim: haja o que houver. Se eu estivesse no teu lugar, que eu não estou, mas se eu estivesse no teu lugar, eu ficaria do lado da minha filha. Eu ficaria do lado da minha filha. É esse lugar. Quando a gente tem mãe que desmorona, tem mãe ambivalente, é esse lugar. Ela vai escolher o que a comunidade está pedindo, em vez de escolher, às vezes, a própria filha. E isso, escolher a própria filha, às vezes, é escolher a vida da própria filha. Como ele fala aqui, muitas mães tiveram que sacrificar os filhos por não serem o desejo do homem. Nossa, eu achei forte aquele trecho que ela falou. Eis um filme ou livro que eu não leria, né?
de fazer essa escolha. Gente, como a gente pode escolher? São duas vidas. É uma coisa. Eu entendo assim, igual o pessoal conta muito, faz uma analogia quando você tá. Você sabe nadar, você tá ali e tem várias pessoas, parentes seus ali, que estão se afogando e você só pode salvar um. E aí todo mundo fica, né, refletindo. Eu vou salvar quem? E aí a conclusão é, você vai salvar o que tiver mais próximo. É o que tiver mais próximo, não é? Você não vai tirar da água que ele tá lá. Você vai salvar. Você não vai, você faz escolha, você salva o quem tiver mais próximo. E eu Ou acho então essa salva só escolha assim. interessante, né? Agora, se todo mundo tiver próximo, aí eu já não sei. Mas é É uma história aquela que o pessoal coisa. conta, né? Que o pessoal, para às vezes exemplificar que às vezes a pessoa quer ficar, quer ajudar todo mundo ao mesmo tempo agora e às vezes ela não tem força, né? Às vezes ela precisa salvar primeiro ela também, para depois pensar em como vai salvar outra pessoa. Feliz dia, Lulu. Mas primeiro ela tem que se salvar ela, não é fazer o salvamento. Ai, deixa-me cá empurrar o outro está mais perto, o exemplo, né? O outro está lá mais Bom perto dia. da. Bom dia, Feliz Lulu. dia. O outro está lá mais perto da terra, né? E eu estou mais, um bocadinho mais longe. Aí eu empurro o outro para ele chegar à terra, mas eu fico dentro da água. Não, eu primeiro tenho que chegar à terra. Pois então logo salvo os outros. Este é o lugar que a pessoa Se a fica pessoa assim. sabe nadar e a outra não, tem que tomar cuidado também, porque se a outra estiver em desespero, ela Ela te vai leva te pro ajudar. fundo. Ela te Isso é que leva pro fundo acontece. junto, né? Mas assim, depende, é muito assim, né? Tudo depende do contexto, né? A gente tá olhando pelas infinitas possibilidades da hipótese. Se a pessoa tá lá, tranquilinha, você consegue, às vezes, né? Quem nada, né? Pega a pessoa e vai os dois, salvam-se os dois. Mas se a pessoa estiver desesperada, é complexo, porque aí você vai ter que preservar a sua própria vida. Acho que é nos aviões que eles falam, né? Sobre a questão também do coisa do oxigênio, quando tem que fazer alguma coisa muito Ninguém drástica. pôs Primeiro, oxigênio em ti. Depois primeiro é em pôs o outro. você e depois o outro, né? Isso é uma E coisa por mais muito. digo assim, é o momento em que, um exemplo, né? O oxigênio caiu na cabine do avião. A mãe tem lá o filho no colo. Porque há essa possibilidade, né? A mãe tem lá o filho no colo, o que é que ela tem tendência a fazer? Tirar o oxigênio dela e para dar para o filho. Mas não, ela tem que pôr primeiro nela e depois até vai dar para o filho. Este é o lugar, até há pouco, quando eu contava aquela dinâmica, né? Tava lá, tu dá quem é que vocês amam mais do que vocês? Eu falei assim, não, eu amo a mim primeiro. A minha filha, ela é secundária. Ah, mas é a tua filha. Não, se ela não estiver bem, ela não vai estar bem. É simples. Eu não posso amar ela mais do que eu amo a mim. E, Porque aí eu estou tirando vida de mim para dar para ela. E isso começa o ciclo de desequilíbrio na vida. e aquela coisa, né? Que a mãe frustrada, a mãe que não se realiza, não realiza os seus sonhos, seus objetivos, ela acaba jogando uma carga pesada em cima do filho, né? Se ela não tiver um pouquinho de sabedoria e discernimento, a carga que ela joga em cima do filho é muito grande. E às vezes o filho, né, não foi preparado para ir para a vida, né? Ele foi preparado para ficar debaixo do braço da mamãe, né? Bom, eu vejo muito isso em homens e o quanto isso acaba Porque essas prejudicando, mães. né? Prejudicando os homens, porque eles não conseguem ter uma natureza de eu vou para a vida, né? Não, eu vou ficar no Foi colinho uma coisa. da minha mãe. Gi, eu conheço uma pessoa, eu não posso falar, eu não vi, né? Mas segundo a história,
Lá está. Eu, enquanto mãe, a minha filha com meses, deu assim, Ruth, mas ela anda debaixo da mesa, gatinhando. Ruth, ela anda debaixo da mesa. Eu falei assim, só tenha cuidado para não a pisar. Mas Ruth, ela está debaixo da mesa, mas só tenha cuidado para não a pisar. É só isso. Tipo, deixa ela viver, deixa ela explorar o mundo, que é um mundo novo, estava numa casa nova. Mas ela anda debaixo da mesa, deixa ela viver a vida dela, deixa ela descobrir. Mas Ruth, está ali o cachorro. Quando fomos a ver, estava deitada com o cachorro na cama do cachorro. E o cachorro praticamente o tamanho dela, né? Foi a coisa mais linda. Ai, mas já viste, a menina está ali, tantos pelos. Se ela não ganhar defesas agora, não é mais velha que ela vai ganhar. Simplesmente é isso, vai. Então deixa andar. E, e eu assim, né? Eu conheci uma pessoa em conversa que essa pessoa comeu debaixo da mesa até aos 10 anos de idade. Como é que esse miúdo está preparado para ser homem num relacionamento, homem na vida? Se durante 10 anos comeu debaixo da mesa com a força e o apoio dos pais. É bem complexo, né? E depois você não pode falar nada. Se você abrir a boca. Assim, eu conheci alguns filhinhos da mamãe, né? E eu tenho um amigo assim. E hoje ele tá com 56. Ele deve estar quase com 60. E ele sofre absurdamente, porque ele tem sonho, ele tem objetivo, ele é uma pessoa inteligente, mas ele sempre foi tratado, porque ele é o caçula, é o caçulinha da mamãe, e menino, né? Então, o caçulinha da mamãe e filhinho do papai. E eu olho e vejo para o esforço que ele tem hoje, que fazer é muito grande para ele poder se libertar. Então ele não consegue sair. E já as mulheres da família, olha que coisa, as mulheres da família são mais fortes. Elas vão para a vida. Que às vezes o ir E para a ele, vida, né? Ele Gê, aí o ir para a vida é esse lugar e acontece isso, tá? A mãe não foi vista pelo pai, não foi amada pelo pai. Não estou a falar pai e marido, tá? Vou falar pai dela. Não foi vista pelo pai, não se sentiu amada pelo pai, não se sentiu amparada pelo pai, e ela faz o que com o filho? Eu vou cuidar de ti. Como meu pai não cuidou de mim, eu vou cuidar de ti. Aí ela sufoca o filho e não deixa ele viver. A única solução que ele tem nesse lugar é agarrar na trouxa dele e sair. Você não vai cortar o cordão umbilical nunca. E às vezes não ter esse lugar, e não é só a questão do agora como meu pai não cuidou de ti, eu vou cuidar de ti. Agora eu tenho um homem para cuidar de mim. e aí que vem como é que fala? A dinâmica familiar. Eu não estou julgando porque isso Não, não a gente está sabe. A gente está acontecendo. analisando aqui. Mas, por exemplo, a mãe faleceu, a irmã mais velha assumiu o posto. Só que ela quer que ele vá para a vida, mas ela aprende. Né? Eu te dou eu te empurro aqui, mas eu te puxo aqui. Né? Então, assim, eu olho essa dinâmica e fico tentando entender como que isso freia a pessoa. Ele tem a vontade, ele tem um impulso, ele procura uma pessoa de muito conhecimento, mas ele ainda fica. Que toda vez que ele vai, alguém puxa. Não, você não pode sonhar. Você não pode Ela vai fazer ter que isso. fazer o Você tem que ter, enfrentamento. né, a segurança. E aí ele tá sempre assim. Ele não consegue dar Porque um salto, né? provavelmente, vamos falar aqui, provavelmente, ele não recebeu a aprovação do pai. Provavelmente é uma dessas crianças que a Clarissa fala aqui que não foi aprovado pelo pai. Se ele tivesse sido aprovado pelo pai, ele é homem. Só que o pai diga assim:
Vai. Ele voa que nem um pardalinho. Vai embora. Vai tipo andorinha. Ora está num pois, ora está no outro. Ele é homem. O homem ele tem um comportamento diferente da mulher. A mulher ela já vai mais para dentro. Será que é hora? Será que não é hora? Será que eu devo fazer? Será que não devo fazer? Será que. A mulher fica perguntando: ai, se eu fizer, o que é que eles vão pensar? O homem não! A consciência do homem é de voar. Ele é o. Eu comparo muito a consciência do homem ao movimento das guerras. Quem é que ia para as batalhas? Não eram os homens. E o homem não saía lá com a arma em punho, com o escudo na mão e fazia direito ao outro. Então, se na guerra ele fazia isso, por que é que ele não faz isso na vida? Porque agora a guerra é outra. Já não há guerras como havia antigamente territoriais. As guerras são outras. Ele vai ter que agarrar na espada e vai ter que agarrar no escudo. Vai. E vai ter que fazer para sair. Vai ter que fazer um movimento para sair. Então, por causa do homem fazer esse movimento de massacrar lá não sei quantas pessoas e agarrar aquilo, chegar a casa e está tudo bem, e ter que estar tudo bem para a mulher, ele tem esse comportamento de ir, simplesmente ir. Agora, quando ele não vai, provavelmente ele não recebeu a aprovação do pai. Um dos filmes uma das séries que fala muito sobre essa aprovação, sobre ter essa aprovação, eu acabei de ver as temporadas todas do Vikings, e nos Vikings, desde o início ao fim, é sempre a aprovação do pai. Vai lá e faz. Agora tu vais comigo, tu vais beber, agora tu vais comigo, tu vais lutar, agora tu vais comigo e vai não sei o quê. Nessa série é notório ali o comportamento do Ragnar com o Bjorn, com os outros filhos, e os comportamentos que ele acaba por instruir e instigar nos próprios filhos, só com esse movimento. Vai e faz. Inclusive, o próprio filho deficiente dele, ele disse: tu vais ser o homem mais capacitado de todos os meus filhos. Porque enquanto os outros todos ficavam lá, ai, a minha mãe, não sei o quê, o filho que era deficiente tinha uma raiva tão grande de ser deficiente que ele tinha um ódio enorme pela humanidade, entre aspas, que ele fazia acontecer e as pessoas obedeciam a ele. É muito louco o filme, que nos mete para esse lugar. Se ele não cai a receber essa aprovação do pai, e um dos irmãos diz para ele: não, tu foste porque nenhum de nós quisemos ir. E o pai diz-lhe a ele: tu foste o filho que eu escolhi para vir comigo. Porque eu sei que tu vais dar conta, tu vais com essa raiva que está aqui dentro, tu vais conseguir fazer isto. E o grito, quando ele morre, ele tem um grito de guerra muito grande. E esse grito espelha esse comportamento do pai. Pai esse que, mesmo depois de ter padecido muitos anos depois, só em 2 temporadas, ele continua a ser referência. E continua a ser referência e exemplo no comportamento dos filhos. Bastava dizer assim: eu sou XYZ. Eu sou filho de XY. Nossa, Marina está rica? Parabéns pela riqueza, Não, filha. ela não está rica. Ela é rica, né, Marinês? Gente, se alguém puder fazer aquele movimento, deixar de seguir e seguir de novo, isso aí ajuda. A live também atingir Exato. outros níveis. Então, esse lugar que esse moço estava a trazer agora. Portanto, não está a ser marinhado, já não está a conversar, nem estamos dando opinião, estamos usando ele como análise, que é nada mais nada menos que isto que a Clarissa está a querer fazer. É isso. A gente olha para a psique feminina, mas a gente vê um pouquinho. Esses dias eu tava pensando, porque igual a minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi a mulher da limpeza, né? Ela só foi estudar muito tempo depois. Aí ela teve uma chance na época que ela fazia a limpeza de promoção. Aquela do Lulu. E ela simplesmente rejeitou.
Ela não se sentia capaz, apesar do chefe dela tá vendo ela sendo capaz, ela mesma não se sentia capaz. Obrigada, Lulu, Deus abençoe. Ela não se sentia capaz de fazer, né? Ou seja, quanto para trás. Eu tava muito. Ainda estou fazendo muito essa análise de olhar um pouquinho. Não é olhar e ficar para trás, né? Olhar, entender para me poder seguir em frente. E hoje eu vejo assim que são tudo que eu já alcancei hoje já dá uma discrepância muito grande das minhas ancestrais. Mas ainda assim, né, se não fosse elas, eu não chegaria, não teria chegado aqui. Eu conheço até. Estou muito curiosa pela imersão que a gente vai fazer no final de semana. Quer dizer que a gente pode entender algumas dinâmicas. Mas eu vejo a minha mãe, que ela era uma pessoa que ela só sabia servir. Ela, apesar de ser inteligente, ter uma perspicácia. Ai, Marina, isso caiu. Aí, né? Aí, Ela, ela resistiu a certos avanços na vida. E aí eu fiquei olhando essas dinâmicas, né, da minha família. Só que eu tenho uma dinâmica anterior, porque uma dinâmica que tá meio em aberto, assim, na minha mente consciente, que é a questão da minha avó. Como era a minha avó? Porque eu tenho histórias. Talvez a minha alma ainda fique muito assim, sabe? Quando você ouve a história, mas você fica, será que realmente é essa a história? Tem um certo incômodozinho. Então eu falo, eu acho que ainda tem mais coisas. Mas teoricamente a minha mãe teve duas mães, a biológica e a mãe que criou. Eu sinto, olha só, é sentir, eu não fiz uma análise profunda, mas eu sinto que era a mesma pessoa. Só que como a mãe dela era uma ex-prostituta, ela não quis assumir isso para a filha. Por isso ela contou uma outra história. É o que eu sinto, não sei se é o que é da verdade, porque tem alguns fragmentos. Ou seja, eu já cheguei a alcançar mais coisas dentro, assim, em termos de conhecimento, dentro da linhagem dessa parte da família, da minha família materna. Eu sou a primeira que conseguiu estudar, ter uma formação, ter uma pós-graduação, né? Não tem históricos anterior na família. E aí, quanto que a gente se liberta? Mas aí, quando eu olho para a profissão, nossa, que profissão, né? Tem que ficar ali tentando ainda entender. Mas hoje eu honro, porque independente de qual profissão ou do que elas faziam, eu tô aqui. E eu estou, nem que seja um pouquinho, fazendo diferente do que elas fizeram. Mas o quanto às vezes a vida da minha avó prostrou a minha mãe. Apesar da minha mãe ser uma pessoa corajosa, uma pessoa assim muito forte para certas coisas, toda vez que ela ia para um progresso pessoal, não, eu gosto do meu território, eu gosto de ficar aqui, aqui, aqui. E aí eu tô começando a entender como é que essas dinâmicas ainda me influenciam. Mas realmente, gente, quando a mãe tem uma psique assim, a minha queria muito que eu fosse a mãe dela, né? Muitas vezes eu passei por essa inversão de papéis. Não conhecia nada, não sabia nada, a gente só vai. E depois a gente vai corrigindo com o passar o do tempo. tempo, né? E aí, eu vou pegar uma coisa que a Clarissa colocou aqui, né? Quando a mãe
quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. E assim, pra mim, é muito espelho. Mas estamos aí crescendo e absorvendo. Cadê o vovô? O vovô só passou. Pegando o pé do vovô. Vai passar, pelo menos dá um tap. Bora lá, Rutinha? Mudar depois. Hoje estou pior com os passarinhos. Hoje estou pior com os passarinhos. Vou mudar depois. Vou mudar depois. Gosto mais das depois aqui para as lives. Enquanto você vai se preparando, eu vou buscar minha água. Meninas, vamos à nossa água. Olha, coloca já aí o coisa da ativação. Peraí. É que aqui parece que eu não estou maquiada, né? Ali parece que eu estou maquiada. Aqui parece que eu não estou maquiada. Eu maquiagem, tive tempo. Ai, Sim, eu vou depois partilhar uma coisa contigo. Que caiu uma ficha. Enquanto vais buscar a água, e eu já tenho aqui tudo praticamente preparado, eu vou partilhar aqui o movimento que a gente está fazendo da lua minguante, tá? Olha, mas tira o coisinho do frente do meu nome, por favor. Dá para colocar mais para baixo? Ou mais para cima? Colocar mais ou menos aqui assim? ó, já tá mais ou menos onde está o É, seu dedo. aí está melhor. Na lua minguante, eu sou mulher de rituais, né? Eu adoro rituais, eu já falei isso aqui no início da live, né? Eu era a miúda com 5 anos que fazia rezos à lua cheia, né? O ritual, ele não é um movimento para conquistar alguma coisa, ele é um movimento para... O ritual, ele é terapêutico, mas não é terapia. O que é que eu quero dizer com isto? Que o movimento é terapêutico, mas não é terapia. O ritual, ele traz clareza sobre alguma situação que a gente está a viver. E que a gente precisa de ter essa clareza. E a gente vai fazer agora no dia 16, sábado, o ritual à lua nova, que é um ritual de abertura de caminhos. Aí, para quem quiser participar, é só chamar a mim hoje no privado para saber mais. E esse ritual de lua nova, de abertura de caminhos, já vem no seguimento de outros rituais. E para mais, é uma lua em touro, então uma lua que vai trazer matéria, porque o touro é do signo de terra, então vai trazer para a matéria aquilo que a gente tem lá no ar. E viver uma vida sem objetivos é como não viver a vida, né? É como não ter vida. Então, uma vida com objetivos, a gente precisa de algumas coisas para abrir os passos, abrir para o novo. E os rituais, eles trazem esse movimento de entender o que é que está a acontecer dentro da sua psique, o que é que está a acontecer dentro daquilo que é invisível, para assim abrir espaço para o novo. E a gente está fazendo o movimento com o obedialho, que é para minguar aquilo que nos impede de abrir os caminhos. E trazer clareza sobre essa abertura também ao mesmo tempo. É curioso que hoje acordei, gente, hoje acordei, eu não sei se existe um programa aí, mas eu hoje acordei sonhando que eu estava no programa Casados à Primeira Vista. E que eu tinha encontrado o parceiro lá no coisa que a gente tinha dado muito bem e que ele era tudo aquilo que eu tinha sempre desejado e tudo mais, mas eu achei. E sim, aqui, aqui em Portugal vai um senhor, um coach,
que eu, para mim, a maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca, a maneira. Ele é coach, ele é terapeuta, ele se apresenta como coach, mas ele é terapeuta, ele é constelador, ele é uma pessoa muito rica em conhecimento e ele muito. Eu gosto muito dele, muito da maneira como ele coloca as coisas e a maneira como ele fala, para mim é incrível. Adoro muito ele. Então foi muito engraçado que. E foi bem, bem assim, uma coisa assim eu acordei exatamente com esta frase. Se eu não tiver no mínimo 1,80 m, eu nem sequer entro, nem sequer vou. Sou a primeira pessoa a não chegar no altar. Não sei se esse, porque entretanto eu deixei do meu programa, mas eu achei piada, mas assim, não tenho 1,80 m, eu nem sequer entro, nem sequer chego ao altar. Só de eu olhar eu já vou saber se eu tenho 1,80 m ou não. Aí eu fiquei assim, nossa, peraí, o que é que isto quer dizer? Aí eu de repente eu parei para analisar. Aí eu já partilhei isto em off, dentro dos grupos dos rituais, dentro dos meus grupos, eu já partilhei que o meu sonho de adolescência era ir trabalhar, era ir trabalhar para uma empresa grande, mas eu sendo a administrativa do CEO. Gente, sonho de criança. A Ruth com o pé na Coreia. Aí eu ia ser a administrativa do CEO, ia casar com o CEO, ia ser dona daquela coisa toda, juntamente com o CEO, olha só. Aí eu acordei e pensei assim, nossa, e ele era CEO. Isto acontece, eu estou rindo aqui, porque é um sonho que eu nunca mais trabalhei para olhar para ele. Eu nunca mais cuidei deste sonho. Eu cheguei ao ponto de a nossa vida nos marca tanto, tanto, que a gente olha para os sonhos e diz assim, eu não sou merecedora dele. Eu já não vou viver mais isto devido à minha idade, devido aos meus complexos, devido a isto, devido àquilo. Eu já não vou viver mais este sonho. E eu, quando eu acordei, pensei assim, caraca, mas por que é que eu sonhei com isto, senhor? Já foi a primeira coisa que eu veio. Por que é que eu sonhei com isto? E veio logo a resposta. Porque o OAB, o OAB diário, a gente não traz durante o dia, a gente dorme com ele para fazer as limpezas todas que têm que ser feitas. E ali veio a resposta de tu achas que já não vais viver este sonho. Tu achas que já não és merecedora deste sonho. Mas quem é que disse a ti que não és merecedora do sonho? E foi muito notória, gente. Foi assim uma coisa muito. Eu sentia a alegria, eu senti no corpo a alegria. E depois, eu sou muito da matéria. E eu aprendi uma coisa no outro relacionamento que eu provavelmente. Eu via, tipo, a gente discutindo, ele já com a caneta e o papel na mão. Bora fazer um mapa mental que é para a gente perceber onde é que isso vem. Gente, que loucura! Eu sou aqui dentro do mapa mental, né? Aí eu pensei assim, nossa, este é o tipo de homem que eu quero, né? Se ele existe ou não, não faço a mínima, porque ainda não o conheci. Mas eu achei tão engraçado, tão o movimento de adaptação, o movimento, o lugar e tudo. Achei muito, muito curioso, muito, muito interessante. Então é este, vamos ver, o movimento do AB diário me fez acionar este sonho. Hoje eu contando ele aqui rindo, à gargalhada, né, sobre a coisa. E a clareza que veio do sonho foi: tu não te alinhaste com ele ainda. É aquela coisa do tu não mereces, tu não te sentes merecedora e tu não tens noção que não te sentes merecedora, por isso é que não fazes o alinhamento. E depois é este movimento que os rituais trazem. Agora eu posso ir para as mesas, fazer o alinhamento e pagar o preço, né? Se eu bater à porta, abro ou não. Eu sou para o programa, não sei. É o tal lugar. Eu gostei muito de um outro programa. Acho que no Brasil já vai na sexta ou sétima temporada, o que é que é? Mas eu não tenho visto o brasileiro, eu vi foi o coreano ou japonês? Japonês, coreano. Então não sei se foi o coreano que eu vi, que o programa, o primeiro saiu, foi na Coreia, é coreano. A primeira temporada desse, que é o Casado às Cegas,
Casais às cegas são os casados à primeira vista e depois é os casados às cegas, que é um outro tipo de programa. É diferente do casados à primeira vista. Porque aqueles eles casam praticamente sem se conhecer. Eles vão conhecer, só conhecem o tom de voz e vão conhecendo aquela coisa. Será que é verdade? Será que não é? Será que é assim? Será que não é assim? E será que ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é um deus grego, se ele é uma bota da tropa? A pessoa não sabe. A pessoa se apaixona sem saber quem é a pessoa do outro lado. Então, esse é um programa assim bem interessante também. Eu conheci o coreano. Os outros eu não vi, já sei sueco, existe no Brasil também, acho que está na sexta ou na sétima temporada também, mas os outros eu não vi. Vi aquele, para mim, acho que aquele é o interessante, os outros acho que não vai ser assim tão interessantes. Mas pronto, bora lá. Aguinha, Silvio nada de Santos que braços, fazia. diz? Silvio Santos que fazia muita aguinha na mão. Não entendi. O Silvio Santos, ele fazia muito esses programas de casamento, assim. Hoje, é que como eu não assisto mais TV aberta, eu não sei. Será que tem? Não Não faço. sei, mas era bastante interessante na época, né? Nossa, mas eu me ri muito com o meu próprio sonho, mas lá está, o OB diário, concluindo aqui, o OB diário trouxe essa clareza. Eu poderia ter ficado, é só um sonho, mas não veio a resposta. Eu não tenho feito para me alinhar com esse sonho. Eu não me sinto merecedora e acho que até já nem é tempo de chegar lá. Isto foi concluído. Mas Ruth, isso pode vir de maneira natural. Quanto tempo tu vais ficar aí à espera que venha de maneira natural? Isso é um lugar. Vambora. Em nome da presença divina, eu peço aterramento que as minhas raízes sejam paradas por mangás junto ao seu coração, coração pontário. E agora vou abrir a mesa falando sobre o sonho, olha só. Ai, Deus me acuda. Ai, vocês viram todas madrinhas. Coração pontário. Aqui o TikTok passa a ser o padrinho. Peço que as minhas raízes sejam conectadas a risar da vida ancoradas no centro da terra. Desde que está aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, a mãe Gai, peço amparo por todo o movimento aqui realizado, ancorado e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sou firme no meu propósito, é que existe equilíbrio entre minha alma e Gai, meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Em nome da presença divina, eu sou. Top 313,9L7. Em nome da minha presença, eu sou. Eu ativo agora o círculo sagrado de luz e verdade. Arcanjo Miguel, ativa agora no campo da luz. A tua espada te abre caminhos, protege e afirma a minha presença. Aqui eu sou vista, sou ouvida, sou canal da verdade. Que esta live seja guiada pela luz, pela clareza, pela justiça, e assim é. Gratidão. Abrindo o portal da mesa quântica da mesa Afrodita, abrindo o portal da mesa quântica da mesa Afrodita, abrindo o portal da mesa quântica da mesa Afrodita. Eu sou conexão com a presença divina do Ruto Pereira na mesa quântica da Afrodita. Eu sou conexão com a presença divina do Ruto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina do Ruto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina de todos que estão aqui na live. Leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico queira aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina do Ruto Pereira na mesa quântica. Nossa Senhora. Eu sou conexão com a presença divina que está aqui na live. Leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico queira aqui incluir. Eu sou conexão com a presença divina de todos que estão aqui na live. Leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico queira aqui incluir. Eu sou conexão com a presença divina de todos que estão aqui na live. Leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano queira aqui incluir. Gratidão. Gratidão. E vem na presença da consciência, luz é comandar fazer uma varredura na frequência espiritual de cada uma aqui, limpeza na frequência espiritual de cada uma aqui, limpando os obsessores vingativos, errantes, cobradores, com todos os seus nomes desencostos, que todos os seus nomes sejam levados para o seu lugar de direito e merecimento, assim como a nocividade de bruxaria negra, maldições, pragas rogadas, mal de inveja, magia nociva, chips e implantes nocivos, gastos e ataques psíquicos, ativando a espada do Arcanjo Miguel, levando tudo isso para o seu lugar de direito e merecimento, e cessando o que tem que ser cessado. Está destruindo, está descrendo. Grato, está feito, monstro. Eita.
Já saiu logo de caras. Red Heart. Lembra-me depois de ler sobre este Red Heart. Tá? Ele é muito intenso. Ativando o Red Heart na frequência espiritual de cada um aqui. Está aqui na live, que está no For You, que está assistindo e não se está se manifestando. Vai ser gravado. Mais alguma para a frequência espiritual? Não, ok. Divina presença consciência luz é comandado, desprogramar, deletar toda a memória de rejeição, exclusão, isolamento vivida por ser diferente. Limpar a crença de que há algo de errado comigo, por não pensar ou agir como os outros. É comandado a dissolução do padrão de exilada e liberar a necessidade de diminuir para ser aceita em grupos que não me pertencem. É comandado a desprogramar a necessidade de validação de quem não tem capacidade de me ver. Eu limpo a dor de ter tentado ser um pato quando eu nasci cisne. É comandado a revogar todos os contratos de submissão e figuras de autoridade que tentaram conter o meu crescimento. Eu me libero da herança de inadequação. É comandado a limpeza de toda a paralisia, frio e solidão que vivi nos meus anos de isolamento. E é comandado a desprogramar a ideia de que a vida é uma luta eterna pela sobrevivência. É comandado a desprogramar o medo de ser traída ou abandonada pelo grupo. Eu limpo a desconfiança que me impede de me abrir para parcerias verdadeiras. É comandado a ativação do meu radar de almas irmãs. Nossa, peraí, não é aqui agora. Ok. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver a ferramenta. Ativando o poder do Arcanjo Miguel, ativando o poder do Arcanjo Miguel, ativando o poder do Arcanjo Miguel. Desprogramações aqui. Grata. Aqui. Divina presença, consciência de luz é comandado a integrar que eu já sei como é a sensação de ser valorizada pela minha singularidade, é seguro ser eu mesma e ainda assim pertencer. É comandado que eu reconheço a minha verdadeira linhagem espiritual e criativa. Eu sou dona da minha própria identidade. É comandado o resgate de todos os fragmentos da minha alma que ficaram presos no inverno da minha história. Eu trago o calor da consciência para esses lugares. O meu inverno acabou e eu floresço na primavera do meu próprio reconhecimento e abundância. É comandado a ativação do meu radar de almas irmãs. Eu atraio agora as pessoas que falam a minha língua, que honram o meu trabalho e que crescem comigo. E que eu já sei viver o meu dia a dia rodeada pelo meu verdadeiro grupo. Fazer parte é uma bênção e eu sou uma bênção para o meu grupo. Eu não sou mais uma estranha no ninho. Eu sou o cisne que encontrou as suas águas e a sua beleza. Eu tenho permissão para ser grande, para ser vista, para ser amada pelo que eu sou. Hoje, eu agradeço ao patinho feio que eu fui, pois a sua resistência ensinou-me a liderar a cadeia que tenho hoje. Eu pertenço a mim mesmo e ao meu propósito. Eu já sei viver meu dia a dia, acreditando e vivendo que eu já parei de pedir licença para nadar.
Está feito, está feito, está feito. Mostra. Ativando o Red Heart, ativando o Red Heart, ativando o Red Heart, integrando todos os downloads, todas as programações, os secretos. Todos os níveis de consciência, tempos entre tempos, alinhando os chakras nesta nova programação. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, integrando todos os comandos, em todos os níveis de consciência, em todos os corpos, alinhando todos os chakras. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado na mesa para todos que estão aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos com cósmicos aqui incluindo a mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado aqui na mesa para todos que estão aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos com cósmicos aqui incluindo a mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina de todas as mulheres que estão aqui na live leitura ativa. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado na live. Todas as mulheres que estão aqui na live de leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o cósmicos aqui incluir na mesa da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e cantar aqui na live de leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, em técnica multidimensional de organizações qualificando todos os chakras, moléculas, células, ativando a candela sagrada dos chakras central do coração, da gaia, reestruturando todos os corpos, materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e curando a pineal nos 3 filamentos da anel sagrada, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas como sômicas de luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em técnica multidimensionais, ativando o comando a toda cada célula, átomo, molécula, corpo físico, cada uma que está aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. Ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Quando igual, meus espíritos ativados, conectando, limpando todo o arquivo de cada um aqui. Está aqui na live da leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, da mesa da Afrodite. Gratidão a cada um que está aqui presente, gratidão a quem for assistir gravado, gratidão à Afrodite por me ter escolhido como canal na mesa, gratidão ao Criador, gratidão ao TikTok, gratidão a Agir pelo movimento, gratidão à Clarissa pelo livro incrível e maravilhoso, gratidão. São do portal da mesa quântica da Afrodite, são do portal da mesa quântica da Afrodite, são do portal da mesa quântica da Afrodite. Pela aguinha. Acho que a Frida só passou. E aí, como vocês estão sentindo? Eu senti uma paz. E vocês, meninas? Paz. Eu senti vontade de dormir. Se foi calor, que eu tô aqui capinando o quintal ouvindo vocês. Eu tô suando bastante aqui, velho. Fora do normal. Misericórdia. Eu tô E tão olha cansada. que aqui tá bonito de chuva, mas eu tô derretendo.
Eu tô me sentindo tão cansada, tão cansada. Cuidado Tô com as fazendo uma... resistências, que às vezes esse cansaço é de resistências à mudança. Espera aí que eu queria ler aquilo sobre o Red Heart. Até meu óculos está embaçado, só de tanto transpirar, eu acho. Credo. Eles falam muito sobre as crenças que cada uma carrega com um patinho feio. O green, essência do quartzo rosa. Red Heart, a energia do coração vermelho, é um raio rubi conectado ao chakra cardíaco e serve para conectar você à sua alma gêmea. Ó, a cara do G. Mas a alma gêmea já está pedindo aqui o grupo, né? Então também são almas gêmeas. A energia tem como objetivo abrir você, o seu chakra cardíaco, para o amor de parceria. Parceiros, são coisas diferentes. A energia pode ajudá-lo. Tá, já consigo falar. A energia pode ajudá-lo, dando-lhe uma ideia do que realmente significa parceria. Ajuda você a aceitar o ser amado, a se abraçar. A energia do coração vermelho, ou Red Heart, pode ajudá-lo a se abrir para as esferas superiores e a se conectar com Deus, a fim de receber conhecimento sobre o que é amor verdadeiramente divino. Além disso, mostra como amar uma pessoa divinamente, como funciona o amor divino e como compartilhar isso com alguém. Uma das maiores qualidades é mostrar como trazer à tona o que há de melhor em outra pessoa. Abraçar as qualidades dele e também as suas, como compartilhar o amor de parceria, a vida mútua, os hábitos e como lidar com os obstáculos. E com certeza o levará a um conhecimento mais profundo dessas coisas, antes mesmo de conhecer a sua alma gêmea. Se você já conheceu a sua alma gêmea, isso só poderá melhorar o seu relacionamento. Quando se trata do uso dessa energia, é útil praticá-la como uma meditação ou cura prática no chakra cardíaco pelo tempo que você sentir intuitivamente. Você também pode usar essa energia com seu parceiro, curando com essa energia, tratando o cardíaco. A intenção é que vocês dois recebam insights mais profundos juntos. E olha só, vocês não estavam ouvindo, né? Não, a gente tava ouvindo, só não tava te vendo. Ok. E olha só, o meu sonho hoje. Uhum. Eu tirei uma mensagem do saco pra gente fechar a live. Olha só. Lembrete. Você merece ser feliz, amada e bem-sucedida. E aí vem a paulada. Não aceite menos do que isso. Pois é, olha a pessoa que diz que. Olha só a mensagem de onde ela sai, da mão que ela sai. Eu tô aqui rindo. Cadê a coincidência, né? A sincronicidade. A mensagem de onde ela sai, o meu sonho esta noite, mas a mensagem de onde ela sai, da mão de quem ela sai, e a pessoa diz: Eu não quero um relacionamento. Eu não quero um relacionamento. Eu não quero um relacionamento. Desculpa. Apesar de você relembrar. Bom, eu continuo não querendo. Mas ele tá Pelo dizendo menos o por quê? hora. Mas você estava falando do negócio do sonho, né? Aí eu fui buscar na minha mente quando criança. Gente, eu não tinha sonho com relação ao parceiro. Sabe o que eu fazia? Eu tinha um orfanato. E aí agora eu tô. Ah, engraçado. Eu nunca tive assim o... É preciso Gi, só tentar pondera absorver. aí. Mas é, Olha as só. minhas brincadeiras eram. Peraí, já te deixo falar. As minhas brincadeiras eram escola. Eu tinha um orfanato. Eu registrava todas as crianças no meu nome. Elas não tinham pai. Muito interessante isso. E aí eu fui, né? Nunca tive uma idealização de parceiros. Ou seja, a minha mente nunca cocriou alguém ideal. Aí vem a outra mente aqui e fala assim: é por isso que você só arrumou tranqueira. Tá
tadinho, eles não são também tão ruins assim, né? Graças a Deus que eles passaram pela minha vida. Mas realmente, talvez não seja. O momento não é. Mas olha uma coisa, Mas estamos abertas para o amor. vou só fazer a Mas eu pergunta. achei interessante isso de não. Disso não ter essa. Vou só Tenho fazer a nos meus pergunta. sonhos de criança, não tinha lugar para casamento. É uma coisa que eu preciso absorver. Mas é que assim, né? Casamento era mais um sonho da minha mãe. O meu casamento. O teu casamento, não é o teu casamento, vou perguntar, o dos teus pais era feliz? Era o casamento que vocês, que tu Não. vias, era o casamento que tu vias a paixão, o carinho, o carisma, era um casamento em que os dois se sentavam à mesa e conversavam sobre as coisas da vida, quando tu eras Não. criança. Estou falando da tua criança. São muitas partes nesse casamento, né? Então, Existe uma cumplicidade muito grande entre eles que eu admirava muito. Meu pai, ele era bem parceiro, né? Não um bom marido, é diferente. Ele era um bom parceiro, ele era um bom companheiro para minha mãe. E eles viveram durante anos, né? Mas não era um casamento feliz. por isso, a tua criança não criou um casamento feliz. Nunca idealizou, nunca viu os desenhos da Branca de Neve e da Cinderela e da Bela e o Monstro como uma possibilidade de ela vir a viver aquilo. Não, é engraçado porque os meus desenhos preferidos, eles não giravam em torno disso. Só tinha um, que era a Princesa e o Cavaleiro. O restante, a maioria, não. É sempre. Eu gostava muito de desenhos de heróis, né? Aquela coisa. Os que vêm e salvam as pessoas e Por salvam alguma a humanidade. razão, por alguma razão tu estavas a querer ser salva. Por que é que tu estavas criando o orfanato? Porque tu queres salvar as crianças que não têm pai. Isso era coisa assim, o orfanato era bem de criancinha mesmo. Beijinhos, Marinês. Tipo, 3, 4 anos de idade. E depois aí eu me vi professora. Mas sabe quando entra aquela fase entre você ser adolescente, começar a despertar? Essa fase não tinha tanta idealização assim. Mas, bora lá. Não tenho pressa, eu ainda tenho mais Começa, encarnações pela vida. começa a ler romances. Não, é uma coisa que eu digo, o tempo urge, a gente não fica. Se bem que agora há aí uma coisa que eu estive a ler sobre o futuro, que é quanto mais a IA avança, mais nós ganhamos vida. E como é que era o posto? Por cada ano que a IA avance, o ser humano tem a capacidade de ter mais um ano de vida. Mas, vamos aqui para o mas, lembra, tens uma certa idade, que não vou revelar aqui, e eu pergunto, vais querer quando? Quando estiveres lá no lar, ou vais no asilo, ou vais querer agora que estás aí toda bela e formosa, capaz de poder viajar? Nenhum, nem outro. Vou deixar fluir. Eu só fiz uma Não vou, pergunta, eu não quero resposta, porque né? essa resposta Eu não é quero, eu tua. quero. Essa resposta que tu deste agora, ela não é tua. Sei, eu continuo não me apetece, né? Não me apetece. Então eu deixo pra vida me mostrar o melhor caminho. Ah, lá vai ela, a vida leva eu. Vida leva eu. Não a vida leva eu. Porque assim, por escolha, eu não quero. Agora, eu não sei, eu deixo a vida. Se a alma deseja, se ela precisa desse aprendizado, está livre. Mas, tipo assim, eu não vou fazer movimentos porque agora não é a minha vontade. Mas é agora, eu não sei. Mas pra frente, quem sabe passa um bonitão aí,
coração palpita. Não sei, mas por agora não é um movimento. E aí, eu já até entrei num coisa de namoro, gente. Olha, desisti. Porque não tem nada a ver o que tá aparecendo. Então, deixa eu continuar meus processos. O que tiver que vir, a vida vai me mostrar. Ah, se a vida me mostrar, olha, começa. Aí o coraçãozinho começa. Aí, É opa. ao contrário. Agora vou tirar, assim, vou trazer as tuas palavras, que eu trabalho com cocriação de realidade, né? Só a coisa acontece ao contrário, a vida não mostra. Ao contrário daquilo que as pessoas estão à espera, a vida não vai mostrar aquilo que tu não estás preparada para ver. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Tens uma nota de 50 reais caídas no chão. Se tu não estiveres preparada para ver a nota de 50 reais caída no chão, tu não vais ver, vais passar com o pé por cima dela e nem a achas. Então, é esse movimento. Agora não é o momento? Não, eu vou deixar a vida me mostrar. Quais é que são os teus movimentos em relação a isso? O que é que tu tens em relação a isso? Nada. O que é que eu tenho de relacionamentos? Só bota da tropa. O que é que a vida vai te mostrar? Só bota da tropa, porque é aquilo que a tua mente conhece, é aquilo que é seguro para a tua mente, é aquilo que é normal para ela. Só te vai mostrar a bota da tropa. Não estou a dizer isto para te convencer, estou só explicando como é que a coisa acontece. Aí, quando tu usa essa frase, eu vou deixar a vida me levar, sem uma definição, tu acha que a Jorge não tinha uma definição de homem que ela... Gi, não é Porque para assim, responderes. Gi, não é para ti, isto é para o mundo. tá bom. É para o mundo. Eu vou fazer pergunta. Esperando. Acha que a Georgina não tinha uma definição de homem? Que ela não tinha uma definição lá de príncipe encantado? Ela tinha, tanto que ela entrou no radar dele. É alinhamento. Não é vida me leva, vida me mostra. Não, ela tem uma definição para ela do que é um príncipe encantado. Ela encontrou o príncipe encantado, que se chama Cristiano. Mas podia se chamar Messi ou outra coisa qualquer. Não porque o Messi anda mais alta que o Messi. Mas poderia ser outra, ou podia ser o Neymar. Não porque ela também não iria entrar no esquema do Neymar. Mas, ok. Mas é esse o lugar. O que é que eu quero como relacionamento? Como é que eu quero o meu CEO, né? Como eu disse aqui logo de início, eu não aceito menos de 1,80 m. Eu estou disposta a chegar lá. Ele é bonito, ele em parte das características está lá tudo, fazendo check. Sim, mas tem 1,80 m. Não, então viro costas. Acabou o assunto. Não tem aquilo que eu quero, não tem aquilo que eu pretendo para mim, para a minha vida. Eu não vou com uma mensagem da Gide ali, não aceito menos do que aquilo que você acredita que eu mereço. Então eu vou dizer não para aquilo que eu sinto que eu não mereço. Então pronto. E está tudo certo sobre isso. Mas está definido. É o meu coisa agora. Não. Mas se ele aparecer, a porta está aberta. Mas está definido. O tipo de Eu relacionamento, também estou definido. o tipo de pessoa que eu quero, o tipo de comportamentos, caráter, está definido. Isso está definido. Fica aqui fechada para a vida. Não estou fechada para a vida. Se acontecer, acontece. Mas não é o meu foco agora. Mas não quer dizer que não venha a acontecer com limpando o que está aí para dentro. Não quer dizer que agora com as manifestações do Red Heart, não sei o que é que vai acontecer com o Red Heart, gente. É muito suspeito. Aí o parceiro aí. Bem, meu amor, vamos à vida. Beijo, eu te amo muito. Vamos lá. E vocês também aí. E Até amanhã, se Deus quiser, olha, com mais uma parte dessa história, desse cuidado que nós vamos ter de olhar a mãe. E vamos em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye, bye. Até amanhã, gente. não faz corações agora, olha, confetes.